Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Bitcoin na Veia. Veja o boletim do mercado de criptomoedas. Nas últimas 24 horas, o destaque continua sendo o Bitcoin, que voltou a testar a região dos 65 mil dólares e mostra sinais de recuperação depois da pressão vendedora dos últimos dias. Neste momento, o Bitcoin está negociando próximo dos 65.050 dólares, tendo alcançado uma máxima intradiária perto de 65.140 dólares. O movimento das últimas horas é de recuperação gradual, mas o mercado ainda demonstra cautela. A região dos 65 mil dólares ganhou importância justamente porque representa uma resistência psicológica e técnica. Uma consolidação acima desse nível pode melhorar o sentimento do mercado e abrir espaço para uma tentativa de recuperação mais forte. Por outro lado, se o Bitcoin perder novamente a região dos 64 mil dólares, os vendedores podem voltar a ganhar força. Um dos fatores que ajudou o mercado nas últimas horas foi a reação dos investidores aos dados econômicos dos Estados Unidos. Os dados mais fracos do mercado de trabalho americano aumentaram as expectativas de uma política monetária potencialmente mais favorável aos ativos de risco, reduzindo as apostas em juros elevados por mais tempo. Outro ponto importante continua sendo o fluxo de capital institucional. Os ETFs de Bitcoin à vista seguem sendo acompanhados de perto pelo mercado e os fluxos positivos recentes ajudaram a sustentar a recuperação do preço. Apesar da recuperação, é importante destacar que o Bitcoin ainda está bem abaixo da máxima de fechamento registrada em 2026, próxima de 96.929 dólares. Portanto, mesmo com a reação atual, o mercado ainda está em uma fase de recuperação e não podemos afirmar que uma nova tendência de alta de longo prazo já esteja confirmada. E falando agora do Ethereum. O Ethereum também acompanha a recuperação do mercado, mas continua apresentando um desempenho mais fraco do que o Bitcoin em determinados momentos. O ETH permanece sendo observado principalmente pela sua capacidade de recuperar níveis importantes de preço e pela entrada ou saída de capital dos ETFs de Ethereum. Os fluxos institucionais continuam sendo um fator importante. Recentemente, os ETFs de Ethereum voltaram a registrar entradas líquidas, mostrando que ainda existe demanda institucional pelo segundo maior ativo do mercado. No curto prazo, o comportamento do Ethereum deve continuar bastante relacionado ao Bitcoin. Se o BTC conseguir sustentar a recuperação acima dos 65 mil dólares, o ETH pode ganhar força junto com o restante do mercado. Mas uma nova queda do Bitcoin provavelmente aumentaria a pressão sobre o Ethereum. E agora, falando das altcoins. O mercado de altcoins apresentou sinais mais positivos nas últimas horas, mas de forma bastante seletiva. Um dos destaques foi a Pi Network, que ganhou força e liderou parte da recuperação entre as altcoins acompanhadas pelo mercado. As notícias das últimas horas apontam para uma alta de aproximadamente 4,6% para o P. Também existe atenção sobre ativos como o XRP, mas aqui o cenário é mais dividido. O XRP continua enfrentando pressão relacionada à redução dos fluxos de determinados produtos de investimento, enquanto Bitcoin e Ethereum apresentam uma demanda institucional relativamente mais forte. De maneira geral, o que estamos vendo é uma recuperação que ainda precisa de confirmação. O Bitcoin continua sendo o principal termômetro do mercado. Quando o BTC ganha estabilidade, o capital começa a procurar oportunidades em Ethereum e nas altcoins. Porém, quando o Bitcoin volta a cair com força, as altcoins normalmente sofrem uma pressão ainda maior. E temos também um fator regulatório importante. A votação do Clarity Act, legislação importante para a regulamentação do mercado de criptomoedas nos Estados Unidos, foi adiada para setembro. Isso mantém uma fonte de incerteza regulatória para o mercado e pode continuar influenciando o sentimento dos investidores nas próximas semanas. Então, resumindo o cenário das últimas 24 horas, o Bitcoin recuperou a região dos 65 mil dólares e tenta transformar esse nível em suporte. O Ethereum acompanha a recuperação, mas ainda precisa demonstrar força suficiente para confirmar uma mudança mais consistente de tendência. E nas altcoins, vemos uma recuperação mais seletiva, com alguns projetos apresentando ganhos maiores, mas sem uma alt-season generalizada confirmada neste momento.
Para os próximos dias, os níveis mais importantes continuam sendo as regiões de 64 mil a 65 mil dólares no Bitcoin. Uma ruptura convincente acima das resistências pode aumentar o otimismo. Já uma perda dos suportes pode trazer novamente volatilidade e pressão vendedora. Como sempre, lembre-se, criptomoedas são ativos extremamente voláteis. Este conteúdo tem caráter informativo e não representa recomendação de compra ou venda.